Iniciando a gravação, nosso encontro de hoje, dia 12 de dezembro, e estou muito feliz, né, de estar com vocês. Nós temos, o mês de dezembro é um mês bem difícil, bem corrido, né? Um mês que são muitas demandas. Para mim, como professora, então é uma loucura, que é fechamento de bimestre, fechamento de ano, e muita coisa, né? Mas nós temos que separar um tempo para o principal, que é aprender, que é prosseguir em conhecer o Senhor, né? E essa semana o Senhor falou comigo de uma forma muito linda, muito linda. Foi de uma maneira muito bonita que ele me deu essa palavra, que hoje eu vou compartilhar com vocês. Foi de uma forma muito poderosa, né? Que vocês vão conseguir entender. Amém? Eu vou pedir Delmair para fazer oração para a gente, pedindo ao Senhor que esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus venha falar através, né, da minha vida e da vida daquela irmã que desejasse pronunciar, que aquelas que ainda não entraram, que forem entrar, que elas possam, né, ter ânimo, olhar o celular para aquilo que importa, porque às vezes a gente olha o celular para tanta coisa, né, que não tem importância, mas aí naquele momento que importa, o inimigo vem e deixa a gente distraído. Então, pedir ao Senhor que venha colocar atenção no coração delas em relação a esse momento, para que elas possam estar conosco. É hora para a gente, Demai? Amém. Algum pedido, irmãs, de oração? Queria pedir pela minha vida, né? Eu tenho sofrido muitos ataques, você sabe disso, são muitos ataques, muitas coisas que eu tenho vivido. Então, eu peço que as irmãs estejam em oração aí junto com a Delmair, né? A favor da minha vida, né? Daquilo que o Senhor tiver, né? Para a minha vida. E também pela vida da Andréia, de uma vizinha minha, ela operou hoje, fez uma cirurgia nos olhos, e eu tenho falado muito, né, do amor de Deus para ela, o Senhor quer tocar na vida dela. Amém? Também peço para a minha vida também, né, apresentar a Deus. E também um rapaz aqui de Sete Lagoas, ele já tem bem uns dias que saiu de casa e ninguém consegue achar. Chama Vinícius, né? Tá todo mundo em aflição, deve ter uns 15 dias e não tem ninguém dá notícia dele. Saiu e não consegue, já procuraram e ainda não encontrou, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Amém. Amém. Então vamos orar, irmãs, pela vida da irmã Thaisa, né? Amém. Pela vida do Vinícius. Que Deus venha mostrando, né, os familiares nesse momento onde ele está, né? Oi, irmã Delmair. Oi. Eu quero pedir tem um pedido de oração especial nesta noite. Amém. E eu sei que é só um milagre. Hoje eu preciso de um milagre. Eu tenho uma conta no banco, Unibanco, uma conta corrente, e caiu uma quantia de dinheiro na minha conta, e o banco foi lá e rapou esse dinheiro, né? Eu não pagava por essa conta, e eles não me informaram que eu ia passar a pagar pela conta. E aí, quando eu fui fazer a transição, passar o dinheiro para o outro banco, tem lá R$ 33, né? Eu tô com o coração doendo, mas eu sei que Deus é um Deus provedor, né? E a Bíblia fala que Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro. Que Deus possa agir a meu favor. Amém. Amém, Ken. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando por essa causa e crendo que Jesus já tocou nesse gerente. Em nome de Jesus. E amanhã, quando você entrar na conta, o seu dinheiro vai estar lá, porque ele é seu.
ele pertence a você. Amém? Amém. Vamos então, irmãs. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa noite e pedimos, Deus, que o Senhor venha agir, venha providenciar bênçãos sobre todos esses pedidos, Senhor Jesus. Nós cremos pela fé, Senhor, que o Senhor já está providenciando, em nome de Jesus. E nós pedimos também, Senhor, que o Senhor venha abençoar a palavra que a irmã Thaisa venha trazer nessa noite, que ela venha ser usada, que o Senhor venha colocar palavras sábias na boca da irmã Thaisa, e que nós venhamos aprender a cada dia mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo do Senhor esteja conosco, venha iluminar a nossa mente. Amém. Ele pode estar em todos os lugares. Nós estamos separadas geograficamente, mas o Senhor está conosco. Então, que em nome de Jesus o Espírito Santo venha realmente tomar as nossas vidas, o nosso entendimento, e venha trazer luz à tua palavra sobre nós, que a palavra venha render frutos dentro dos nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos tomar posse dessa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Kênia, que bom que você entrou, né? Você expôs essa situação, e eu creio que a palavra vai falar muito no seu coração, viu? Amém, amém. Então, amém. Então, nós vamos começar. Eu não vou conseguir ficar até o final, provavelmente, mas, né, eu sei que Deus vai estar no comando. Deus está no controle, né? Isso aí. Isaías 41:14. Nós vamos começar. Isaías 41:14 fala assim: Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Deus, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Por isso que a palavra eu coloquei essa semana, né, que o tema era bichinho de Jacó. Tem algumas versões, por exemplo, a minha versão, que é a King James, ela fala, não temas tu, verme de Jacó, né? Verme parece até uma coisa assim, asquerosa, né? Porque a gente fala verme é uma coisa que não presta, né? Tem algumas versões que falam vermezinho, mas o sentido que o Senhor ele coloca isso como bichinho de Jacó, povozinho de Jacó, é no sentido carinhoso, é no sentido de vocês são pequenos diante de mim. Nós, na verdade, nós não somos nada diante do Senhor, né? Nós somos realmente um vermezinho, um bichinho, né? Um povozinho. Mas mesmo assim, ele diz que ele cuida de nós. Amém? E por que veio essa palavra, né? Diante de mim nessa semana? Aconteceu uma situação que eu fui dar banho no Bolinha e na Izzy. Fui dar banho no Bolinha e na Izzy. E o Bolinha, ele é um cachorro grandão, né? E a Izzy já é bem pequenininha, sabe? E a Izzy já é pequenininha. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu vou dar banho na primeiro, porque ela é menor, então ela vai me dar menos trabalho, né? Porque ela é menor, eu consigo segurar ela melhor e consigo dar banho nela com mais facilidade. E aí deixei o Bolinha por último. Eu falei, o Bolinha vai me dar mais trabalho, porque ele é mais pesadão, se ele for resistente ao banho, porque até então eles estavam
desde que eles vieram para cá, eles tinham tomado banho umas 2 ou 3 vezes no pet shop. Por quê? Porque eles estavam ainda fazendo um tratamento de saúde. Então, eu fiquei com medo de dar banho neles aqui em casa e a situação piorar, né? Aí, amém. Aí, dei banho na Izzy. A Izzy, nossa, redia comigo, porque a Izzy está há menos tempo comigo. E os 2 foram resgatados, né? Eu acho que nem todo mundo sabe. Os 2 foram resgatados. O Bolinha veio para mim em agosto, né? Num dia, assim, fatídico na minha vida, eu ganhei o Bolinha. E o Bolinha, ele veio de um lugar onde ele estava sendo realmente maltratado. Tanto que o Bolinha, ele ficou 3 dias aqui em casa, ele não saía da casinha. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, com medo. Quando eu aproximava, ele saía correndo. Até que ele foi vendo que eu não ia maltratá-lo, né? Que ele não estava num lugar mais que ele seria maltratado. E a Izzy, ela era negligenciada. Ela não era maltratada no sentido de judiada, mas ela estava doente e não estava sendo tratada. Então, ela estava cheia de problemas de saúde quando ela veio aqui para casa. Então, por isso, ele estava tomando banho no pet shop. Mas aí, essa semana, eu falei, não, agora os 2 já estão tratados, já estão cuidados, agora eu dava banho em casa, porque ninguém dá conta de ficar pagando pet shop para cachorro tomar banho. E aí, amadas, quando eu fui dar banho no Bolinha, eu peguei a água do chuveiro, né, mais morninha, mas eu dei banho nele no tanque de lavar roupa. E o Bolinha, ele ficou quietinho. Ele ficou quietinho, assim. Ele não estava gostando do que estava acontecendo. Ele não estava gostando do banho. Mas ele endureceu o corpo, assim, fez assim, ó. Tipo assim, eu não estou gostando, sabe? Mas ele ficou quietinho. E aí, naquele momento, o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra. O Senhor começou a falar comigo assim, eu vou até tirar o óculos, que eu vou chorar e aí vai embaçar meu óculos. Você resgatou ele. Ele estava num lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, e você resgatou ele. Então, ele confia que por mais que ele não esteja gostando do que está acontecendo nesse momento, ele sabe que você nunca faria algo para machucá-lo. Ele confia em você. Ele confia no seu cuidado. Ele confia no seu amor. Ele confia em você. E é dessa forma que eu quero que os meus filhos confiem em mim. É dessa mesma forma. Por mais que vocês muitas vezes não entendam e não gostem do que está acontecendo. Vocês confiam em mim da mesma forma que o Bolinha confia em você? Amadas, aquilo ali foi um tiro no meu peito. E à medida que eu fui dando banho no Bolinha e lavando Bolinha, eu comecei a chorar. Chorar. E Deus falando isso comigo. Será que nós confiamos em Deus dessa forma? E eu comecei a pensar em reações que ele tem, que o Bolinha tem comigo, em reações que o Bolinha tem comigo no dia a dia, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, trabalhando essas reações dele
naquilo que o Senhor gostaria que eu tivesse com ele e que nós tivéssemos com ele. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Será que nós confiamos em Deus dessa forma? O Bolinha não me deu trabalho nenhum naquele momento, ele ficou quietinho, quietinho. Eu não estou gostando, mas eu sei que isso aqui é para o meu bem. Porque ela cuida de mim. Porque ela me resgatou. Ela me tirou de um lugar de dor. Ela me tirou de um lugar de sofrimento. Ela cuida de mim diariamente. E de onde Deus nos tirou? De um lugar muito pior do que o lugar que o Bolinha vivia. E como Deus cuida de nós? De uma forma muito mais profunda do que eu cuido do Bolinha, tadinho. Às vezes eu deixo ele sozinho o dia inteiro, que eu tenho que trabalhar. Vamos abrir lá em Lucas 12. 22 a 24. Espera aí só um minutinho, irmãs. Só um momentinho, tá? Só um minuto. Amém. Abriram aí? Lucas 12, 22 a 24. Vamos lá. E ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves? Amadas, todos os dias, o Bolinha tem certeza que vai ter alimento para ele no potinho dele. Todos os dias, ele tem plena convicção que ele vai, na hora certa dele comer, vai ter comida ali. E se por um momento eu deixo de colocar, ele vai lá e me pede: oi, dê minha comida, você esqueceu? Porque ele sabe que a provisão vem de mim. E nós? Nós confiamos que a provisão vem do Senhor? Quando a palavra diz, não temas, ó bichinho de Jacó, eu vi como algo assim, você é um bichinho de Jacó, como se fosse um cachorrinho, né? Aquela coisa que Deus cuida, aquela coisa singela, aquela coisa que Deus, assim, trata com todo amor, entendendo a limitação, porque nós, em relação aos animais, nós temos uma inteligência muito superior. Então, muitas vezes, na limitação daquele animalzinho, daquele cachorrinho,
nós temos compreensão, porque nós temos uma mente superior, amém? Da mesma forma é a relação de Deus conosco. A inteligência e a mente dele é muito superior à nossa. Então, quando ele vê a gente nessas situações difíceis, coisas que para a gente são difíceis, né? A Kenny compartilhou aí agora a situação do banco dela. Eu compartilhei, né, que eu tô tendo, né, várias questões de saúde essa semana, sabe? Foram muitos eventos, muitas coisas que eu passei essa semana. Mas quando a gente vê isso, e quando Deus vê isso em relação a nós, ele olha e fala assim, não, Thaisa, não, Kenny, calma. Mas ele compreende que a nossa mente é limitada. E ele tem algo muito maior do que nós em termos de inteligência, porque ele é a própria sabedoria. Vocês estão entendendo a questão da comparação que eu estou fazendo entre nós e um cachorrinho, e entre Deus e nós? Amém? Vocês estão conseguindo entender essa comparação? Isso é muito sério. E Deus foi ministrando tudo isso no meu coração, sabe? Deus foi ministrando isso no meu coração. O que o Senhor, ele quer de nós? Ele quer que a gente confie inteiramente nele. E não na situação que a gente vive. Porque se a gente confia na situação, se a gente confia na nossa conta bancária, que está gordinha, ou se a gente desespera quando ela está lá magrinha, né? Nós estamos confiando nas nossas próprias forças e não na força do Senhor. Claro que eu não estou dizendo que Deus vai dar para a gente assim de mão beijada, porque a gente tem, né, a parte bíblica que diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas Deus vai nos dar estratégias e vai nos dar provisão para que nada nos falte. E isso não tem só a ver com a questão material, mas tem a ver também com a questão emocional, espiritual. Amém? Vamos ver aqui, olha, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. O pastor cuida de quê, gente? De que o pastor cuida? Ovelhas. Ovelhas. A mente do pastor é bem superior à mente das ovelhas. Por isso que ele está ali cuidando das ovelhas. E o Senhor é o nosso pastor. A mente, o conhecimento e o poder dele é muito maior do que o nosso. Por isso que ele é quem cuida de nós. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. O Senhor é que traz restauração para a nossa alma. Para aquele momento que nós estamos cansados, sobrecarregados. Ele traz restauração para aquele que busca e para aquele que testemunha do Senhor. E ele faz isso por amor do nome dele. Porque se uma pessoa vê a Thaisa, que se diz serva do Senhor, tendo uma situação aí terrível, sendo vítima de chacota pelo mundo aí, é o nome do Senhor que está sendo envergonhado, porque era esse nome que eu carrego. Então, por amor do nome, ele cuida de nós. Amém? Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãs, essa semana, né, junto com essa palavra, aconteceu uma situação comigo muito, muito forte. Na quarta-feira, eu estava dentro do carro e estava esperando para resolver uma situação. E eu estava até na frente de um hospitalzinho que tem perto lá do meu serviço, sabe? Um hospitalzinho municipal que tem lá no Nova Cidade. Claudilene, Valéria deve saber, né? Que sou daqui, Quênia também, Delmaria. E Maria. Estava lá em frente ao hospitalzinho. Aí, meninas, começou a me dar uma dor na minha cabeça. Aqui tudo assim, ó. Uma dor muito forte. Uma fisgada muito forte na minha cabeça. Muito forte. E não foi uma fisgada rápida que passou. Foi algo que ficou assim uns 3 minutos. Aquela dor terrível na minha cabeça. Eu fechei meus olhos. Eu falei, Deus, eu estou tendo um AVC? Se eu estiver tendo um AVC, Senhor, se for para eu morrer, o Senhor me leva. Mas, amadas, eu senti uma paz tão grande naquele momento, mas uma paz tão grande, sabe? Porque eu fechei os meus olhos e falei assim, Senhor, se for para o Senhor me levar, me leva. Porque eu não tenho mais nada nesse mundo aqui que me prenda. Me leva. Quero ficar com o Senhor na glória. Quero viver com o Senhor na glória. No momento que mais me importa é estar com o Senhor. Mais nada. O que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. E depois que eu fiz essa oração, entregando para Deus mesmo, porque eu podia ter saído daquele carro desesperada, entrar dentro do hospitalzinho lá, eu estava na porta do hospital. Na porta, amadas. Na porta. Podia ter saído de dentro do carro desesperada lá, com essa dor, entrado para dentro do hospital para ser socorrida, né? Mas não. Eu falei, Deus, que o Senhor faça, né, a tua vontade, como o Senhor tem feito até então na minha vida. E naquele momento eu entendi que aquilo ali era para que eu conhecesse o que era mais importante dentro do meu coração. Se a minha vida era o mais importante dentro do meu coração. E aí, na hora que eu fiz essa oração, a dor passou. Foi embora, assim, ó. Sumiu. E eu pude entender que, como se diz, né, tem alguns meses que eu sofri um acidente de carro, agora essa situação. Aí, à noite, eu fui para a igreja e a palavra do pastor veio exatamente dentro do que tinha acontecido. E a palavra do pastor foi: irmãos, nós precisamos estar em paz com o Senhor. Se a nossa vida for ceifada hoje, como estará a nossa vida diante de Deus? Qual vai ser o nosso destino? Porque às vezes, amadas, nós nos preocupamos tanto com as coisas deste mundo que nós acabamos nos atropelando naquilo que mais importa. Porque naquele momento que eu estava sentindo aquela dor, se eu tinha um carro ou não tinha, não importava. Se eu tinha uma casa ou não tinha, não importava. Se eu tinha conta no banco ou não tinha, não importava. O que ia importar para mim naquele momento se o Senhor me levasse? Era como que estava aqui dentro. Ó. Se aqui estava em paz para viver com Ele.
Então, nós precisamos, sim, nos preparar para isso. Mas não era o momento dele me levar ainda não, né? Tá bom. Então, vamos voltar aqui. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor permite, sim, que a gente viva afrontas, que a gente viva decepções, que a gente viva tristezas, exatamente para forjar esse coração. Onde que está o meu coração? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A bondade e a misericórdia de Deus estão conosco todos os dias, se a gente realmente confiar nele. Fazer igual a Bolinha fez, quietinho, ó. Eu confio nessa que está entregando, que está segurando em mim, que está fazendo, que está operando em mim. Para que a gente possa, sim, habitar na casa do Senhor para sempre. Mesmo sem compreender, ou até mesmo sem gostar, que a gente não tire os olhos dele por obediência. Eu fico observando o Bolinha. O Bolinha, ele me olha o tempo todo. Se eu estou na cozinha, ele está na cozinha. Se eu vou para o quarto, ele vai para o quarto. Se eu vou deitar, ele vai deitar. Se eu vou dormir, ele vai dormir. Hoje à tarde mesmo eu dormi, porque eu fiquei o médico ontem me deu a licença, né? Eu não trabalhei hoje. Eu estava muito fraca. Aí eu dormi. Eu dormi, a Izzy dormiu de um lado e a Bolinha do outro. Os olhos deles estão sempre atentos a mim. E os nossos olhos? Os nossos olhos estão sempre atentos ao Senhor? Para que nós possamos realmente ser chamados de bichinho de Jacó? De nós sermos, sim, ovelhas? Porque a ovelha não tira os olhos do pastor. Os nossos olhos estão sempre atentos àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor direciona. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor com todo o seu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Amadas, nós não podemos confiar somente, né, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, porque eu sei, eu sou boa, eu sou não sei o quê. Nós não somos nada. Nós estamos aqui e a nossa vida se esvai assim, ó, no estalar de dedos. Nós não somos nada. A nossa inteligência é limitada. O Senhor diz: confie nele, não apoie no seu próprio entendimento, não apoie no seu entendimento, nem no entendimento racional do outro. Porque o outro tem tanta limitação quanto você. Se apoie naquilo que o Espírito te diz. Se apoie naquilo que o Senhor te diz. Não naquilo que... Nem que a Thaisa te diz. Se eu estou falando aqui, você não está sendo testificada pelo Espírito naquilo que eu estou falando, pode desconsiderar. Só se apoie naquilo que eu estou falando se o Espírito Santo do Senhor testificar no seu coração o que eu estou dizendo. Se você realmente vê que não é o entendimento da Thaisa. Quantas vezes eu ministro, eu falo, eu prego, e eu estou pregando para mim mesma.
Ele fala assim, Deus, eu estou precisando praticar o que o Senhor está me mandando falar. Então, amadas, nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver, né, com os irmãos, uns com os outros, sim, mas o mais importante de tudo é a testificação do Espírito. O que o Espírito te testifica? O que o Espírito te direciona? Sabe por quê? Porque as convenções religiosas, as convenções sociais, o status, porque eu tenho não sei o quê, porque eu sou não sei o quê, isso tudo é passageiro. Isso tudo não vai valer nada naquele momento da verdade. O que vai valer é o que você andou com o Senhor, é o que você ouviu dele, é o que você olhou para ele e seguiu, é aquilo que ele te disse, faz, e você fez. É aquilo que ele te diz, não faz, e você não fez. Isaías 55, de 8 a 9, fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Irmãs, se vocês me perguntassem, há 4 anos atrás, Thaisa, daqui 4 anos a sua vida vai estar assim, 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 assim. Eu ia falar, mentira. Para de bobagem, de onde você tirou isso? O que você bebeu? Se você me perguntasse isso, então, há 10 anos atrás, aí é que eu ia falar mesmo. Não, você bebeu foi muito, não foi pouco, não. Você está embriagado. Eu ia falar igual o profeta lá, o Eli, falou com a Ana. Você está embriagada, minha filha. Porque o que o Senhor fez na minha vida ao longo desses anos foi muito maior do que a minha mente poderia imaginar. Só que todos os momentos que o Senhor me mandou ir, eu fui. Todos os momentos que o Senhor falou, é isso, eu fui, eu enfrentei. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu estou indo. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas o Senhor mandou, eu estou indo. Eu confio. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os planos do Senhor para as nossas vidas são muito maiores do que os nossos. Nós temos uma mente limitada. Ele não. Só que ele não vai agir por nós. Nós precisamos agir. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos encaminhar. Ele vai nos mostrar. Mas ele respeita o nosso livre arbítrio. Ele quer que nós tenhamos anseio pela presença dele. Meninas, quando eu saio para trabalhar, o Bolinha chora, mas o Bolinha chora de uma forma que... Peraí, só um minutinho. Não sei, tá? Deixa eu ver. Desculpa, meninas.
Então, quando eu saio para poder ir trabalhar, o Bolinha chora. Mas ele chora tanto, gente, que eu escuto o choro dele lá de baixo. Parece que tem alguém matando ele aqui em cima. O sofrimento que ele fica. Por quê? Porque aquela que dá segurança para ele, aquela que dá amor, aquela que dá carinho, aquela que ele se sente seguro, está saindo de perto dele. Nós temos esse anseio pelo Senhor? Nós temos esse anseio pela presença do Senhor? No nosso dia a dia, naquele momento em que a gente enfrenta as tribulações, que são muitas, muitas, muitas. Nós temos um inimigo que ele é sujo. Essa semana eu estava falando aqui que eu odeio Satanás. Eu odeio ele. Eu odeio ele com todas as minhas forças. Eu odeio esse bicho. Porque ele é nojento, ele usa das nossas fragilidades, ele usa dos nossos momentos, ele usa de tudo. E será que naqueles momentos que a gente está sendo atacada, e que aí a gente tem a opção de ou se achegar mais a Deus, ou se afastar, será que a gente se achega? Que a gente tem esse anseio de estar presente, de estar perto de Deus? A gente fala assim, não, Jesus, eu estou passando essa luta aqui, mas fica aqui perto de mim, não sai de perto de mim, não. Eu quero continuar no espírito. Ou será que nós vamos para a carne mesmo e deixa o pau quebrar? Salmo 130 fala assim, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e com ele a plena redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Irmãs, a nossa alma tem que esperar no Senhor. O momento que eu chego do trabalho, eles já conhecem o barulho do meu carro, estacionando no estacionamento lá embaixo. Eu moro no 3º andar. Na hora que o Bolinha escuta o meu carro estacionando, ele começa a chorar de novo. E o Senhor falou comigo, eu quero que você anseie por mim da mesma forma que ele anseia por você. Eu quero esse relacionamento. Eu quero que você esteja na porta me esperando naquele momento que eu chegar. Fico os dois na ponta da escada aqui de casa, esperando eu subir a escada, porque eles têm medo de descer a escada e cair. Aí eles ficam na ponta da escada. Eu quero! E eu quero, sabe, irmãs? Eu quero desejar o Senhor cada dia mais na minha vida. Eu quero. Eu quero chegar a um nível que não tenha nada nesse mundo que eu anseie mais do que o Senhor. Eu não cheguei nesse nível, não. Tem muitas coisas ainda nesse mundo que me prendem, que me machucam. Tem muitas coisas nesse mundo que me sufocam, que me entristecem. Mas eu creio que o Senhor ele está num processo de cura. E eu quero chegar nesse nível de
anseiar pelo Senhor. Da mesma forma que eu vejo Bolinha anseiar por mim. Eu quero conseguir olhar para o Senhor igual eu vejo Bolinha olhando para mim. Ele olha para mim parecendo que ele está vendo uma princesa, uma coisa assim maravilhosa. O olhar dele para mim é um olhar assim maravilhoso. E eu quero olhar para o Senhor dessa forma. Tenho pedido a Deus todos os dias isso, que Ele aumente em mim a sede dele. Salmo 63, de 1 a 4, fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Eu quero ter essa sede. Eu quero anseiar pelo Senhor, igual essa terra seca que não vê água. Eu quero ter essa verdade dentro de mim, de que a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Eu quero entender dentro de mim que eu sentir o bem de Deus dentro de mim vale mais do que minha própria vida. Em João 6,68, é uma passagem onde Jesus ele fala sobre algumas coisas e muitos vão embora, muitos discípulos, né, pessoas que acompanhavam ele vão embora. E Jesus chega perto dos 12 e fala assim: vocês também querem ir embora? E Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós precisamos anseiar pelo Senhor. Nós precisamos anseiar e nós precisamos entender que a principal vontade que a gente tem que ter é viver a eternidade com Ele. Eu fico vendo pessoas que ficam olhando para o relógio na hora do culto acabar, doido para o culto acabar. Não, ó. Ixi, o Ministério de Louvor atrasou 5 minutos. Ah, não, a pregação demorou 10 minutos a mais. Eu vou reclamar com o pastor. E como que eu vou ter anseio de viver a eternidade com o Senhor? Como que eu vou ter anseio de viver a eternidade com o Senhor? Segunda Coríntios 4. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se vê são temporais, mas as coisas que não se vê são eternas. Amadas, nós precisamos ter o nosso olhar para as coisas eternas. Nós precisamos parar de olhar para a carnalidade, o material.
Nós vivemos, infelizmente, hoje, em muitas igrejas, uma teologia que mostra, se você está passando aperto financeiro, então você está com algum problema. Deus está com algum problema com você. Está passando lutas? Você está com algum problema. Perseguição? Ih, deve ser pecado. Você está pecando. Qual dos discípulos que tiveram vida fácil, amadas? Nem o próprio Senhor, nem o próprio Deus encarnado nessa terra teve vida fácil aqui nessa terra. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi perseguido, ele foi humilhado. E aí a gente vive nessas coisas que se veem. A gente, né? A gente não, misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus. As pessoas vivem nessa teologia da prosperidade. Eu estou tendo tudo porque Deus está me abençoando. Amém, glória a Deus. Não sou contra você ter tudo, não. Que Deus te abençoe, que você tenha tudo mesmo. Mas não foca que isso é o principal, não. Foca naquilo que não se vê. Não foca naquilo que se vê, não. Templos maravilhosos com o povo passando fome lá dentro. Templos magníficos. E o pastor gasta mais tempo cuidando do templo magnífico do que das ovelhas, do que do rebanho. Apocalipse 21. E eu vi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nós precisamos entender, amadas, quem é o tabernáculo de Deus nessa terra? Que esteve e que está e que estará conosco, com os homens, e habitará com eles, e serão seu povo, e nós seremos, né? E eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Quem é o tabernáculo de Deus? Quero ouvir. Quem é o tabernáculo de Deus? Onde Deus habitou aqui? Quem é o tabernáculo de Deus, amadas? Que habitou... Irmã Thaisa, Oi? Nós somos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação de Deus nessa terra. Sim, mas no caso aqui, ele está falando do eis o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Quem era o tabernáculo de Deus que habitou conosco, homens? Cristo. Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos entender, amadas, que o próprio Deus, ele abriu mão de toda a sua glória,
de todo o seu resplendor, de toda a sua magnitude. O que é tabernacular, né? Tabernáculo foi aquela construção lá do Antigo Testamento, onde estava dentro a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava ali, amém? Onde Deus repousava sobre o tabernáculo. E quem é o tabernáculo do Novo Testamento? Né? É a carne, né? O corpo, Jesus, é o corpo de Cristo, é o tabernáculo de Deus. Deus habitou em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Então, ele se diminuiu, ele assumiu forma de servo, para passar fome, ele sendo dono de tudo. Ele sendo dono de tudo. E nós ficamos apegados às coisas desse mundo. Nós ficamos apegados às coisas desse mundo. Esquecemos que ele abriu mão de tudo para estar com a gente. E é para estar com a gente, não é só aqui nos acompanhando, igual a Kênia falou, né? Que nós somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Nós precisamos ter ciência disso, até para a gente poder valorizar a nossa vida, né? Valorizar nossa existência. Porque o mundo vai o tempo todo querer nos dizer que a nossa vida não vale nada. Que nós não temos valor nenhum. Mas no momento que eu entendo que eu sou o templo do Senhor, eu entendo que eu tenho muito valor. Mas ele escolheu. Ele escolheu para viver na eternidade conosco. Gente, eu tenho anseiado tanto pela eternidade. Eu não sei se Jesus está voltando, eu não sei o que está acontecendo, não. Mas eu tenho anseiado tanto, sabe? Eu tenho anseiado tanto pela eternidade. E eu tenho diariamente pedido ao Senhor que tire de mim tudo aquilo que me impedir de ter esse relacionamento com Ele, de ter Ele perto de mim e de ter principalmente a eternidade do lado dele. E Ele tem tirado, viu? Nossa, como Ele tem tirado coisas da minha vida. Coisas que às vezes dói. Mas no final a gente encontra a paz nele. 1 João 2,25. Qualquer que nega... Não era isso. 1 João 2,25. Não. Não é esse versículo, eu anotei errado, amados. Vamos para o outro. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E nenhum homem as arrancará da minha mão. Nós temos a vida eterna. Nós somos os bichinhos de Jacó.
Nós somos a ovelha do pasto do Senhor. Romanos 8, 18. Que eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esses sofrimentos que a gente vive hoje, as coisas que a gente não gosta que acontece com a gente, o Bolinha não estava gostando do banho, mas não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. E essa glória é a glória eterna. É a glória eterna, amado. É algo que ninguém pode nos roubar. A pessoa pode nos roubar tudo, a pessoa pode querer nos tirar tudo. Mas isso não. Como ele disse, ninguém pode arrancá-lo da minha mão. Ninguém. Só nós mesmos que podemos nos afastar. Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso colherá. Pois aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós precisamos querer semear no Espírito. Nós precisamos parar de semear na carne. Porque estar no Espírito da igreja é muito fácil, né? Paz, Senhor, irmãos, glória a Deus, aleluia, vamos adorar. Não é assim? Mas a gente está semeando 24 horas por dia. E Kênia está saindo. Deus te abençoe, viu, Kênia? Depois, se você quiser, você assiste o restante na live. Deus te abençoe e nós vamos ouvir testemunho de você, viu? Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Então, amados, que nós venhamos semear no Espírito, no nosso dia a dia, no momento que a gente receber aquela afronta, no momento que a gente receber aquele desprezo, no momento que a gente se sentir triste por alguma coisa, que a gente possa realmente buscar no Espírito. Para a gente poder colher no Espírito. Porque se a gente semear na carne, a gente vai colher na carne. Dessa forma, a gente vai conseguir, sim, ser bichinhos de Jacó. Dessa forma, a gente vai conseguir, sim, ser protegidos do Senhor. Porque teve uma vez que eu estava participando de uma escola dominical que eu achei muito interessante, tem muitos anos isso, e que o rapaz que dava a escola dominical, ele era muito sábio, sabe? E ele falava, e uma vez indagaram ele a respeito, assim, de... então por que tem tanto sofrimento, né, no mundo e Deus não está vendo? E aí ele fez uma comparação que eu achei fantástica, eu nunca esqueci dessa comparação. Ele fez a comparação de um guarda-chuva. Para que serve o guarda-chuva? Para nos proteger da chuva, para a gente não molhar, amém? Então, eu estou debaixo de um temporal. Eu tenho um guarda-chuva.
está disponível para mim. Mas se eu não abrir o guarda-chuva e me colocar embaixo do guarda-chuva, o guarda-chuva vai me proteger da chuva? Se o guarda-chuva ficar lá guardado dentro da minha bolsa, ele vai me proteger da chuva? Não. Da mesma forma é o Senhor conosco. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele está disponível para nos proteger, para nos guardar, para nos direcionar. Desde que eu realmente abra o guarda-chuva. Que eu me abra e fale assim, Deus, olha, eu me submeto à sua proteção. Eu me coloco abaixo de ti. E aí sim, eu vou ser protegida. Então depende muito mais de nós, porque o Senhor quer nos proteger a todo momento, Ele quer que a gente seja tratado mesmo por Ele a todo momento. Vamos voltar lá naquela palavra que eu falei inicialmente, a primeira palavra, Isaías 41. Aí quem quiser abrir, é a última, e aí a gente vai refletir nela para a gente encerrar. Nós vamos ler a partir do 10. Amém? Tem alguém que conseguiu abrir aí que pode ler para a gente? Alguém conseguiu abrir aí? Possa ler? Consegui. Então, lê para nós, Claudilene. Parte do 10 até tudo? É o todos? 14. Ah, tá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se ao nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Amém. Não temas. O Senhor está conosco. Nós podemos estar sozinhas fisicamente, mas o Senhor está conosco. Pode a multidão estar contra nós, mas se nós temos a certeza que o Senhor está conosco, nós não devemos temer. Porque Ele diz na palavra dele que todos que se enfurecem contra nós serão envergonhados. Todos que se enfurecem contra nós serão confundidos. Aqueles que lutam contra nós perecerão. O inimigo pode levantar da forma que for. E como eu tenho visto levantes do inimigo contra a minha vida, amados. Como eu tenho sentido esses levantes. O inimigo tem tentado me abater de todas as formas. Para que a obra do Senhor na minha vida e através da minha vida. Mas, em nome de Jesus, tudo que se levanta contra mim,
vai ser envergonhado e vai ser confundido. Tudo que se levanta contra vocês vai ser envergonhado e vai ser confundido. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E nós precisamos simplesmente olhar para Ele na mesma dependência que eu vi o Bolinho olhar para mim. Nós precisamos confiar nele na mesma confiança que eu vi o Bolinho olhar para mim. Nós precisamos anseiar por ele do mesmo jeito que eu vejo o Bolinho anseiando por mim. E desta forma, nós não precisamos temer. Porque se nós que somos humanos e somos maus, sabemos dar coisas boas, quem dirá o Senhor? A Izzy veio para cá doente. Eu gastei o dinheiro que eu não tinha para poder tratar a Izzy. E eu sou má. Eu sou pecadora. Quem dirá Deus? O que ele não vai gastar para nos tratar, para nos curar, para nos direcionar? Se eu que sou má, abrir mão de coisas para mim, para ver ela bem, quem dirá o Senhor? Então, é pela fé. É pela fé. Eu não posso dizer que eu tenho certeza disso no meu coração, no íntimo do meu coração, não. Eu falo pela fé. Tudo aquilo que se levanta contra mim vai ser confundido. Tudo aquilo que se levanta contra a minha vida vai ser envergonhado. Porque o Senhor tem visto a minha busca. E tudo que se levanta sobre a vida de cada uma de vocês. Porque o Senhor tem visto a busca de vocês. E nós não vamos permitir que as ciladas do inimigo, para nos impedir de trilhar o que o Senhor tem para nós, venha nos tirar do foco, que é o Senhor Jesus, que é a eternidade com o Senhor. Que a gente tenha certeza desse cuidado. Podem vir levantes, mas nós não estamos sós. Nós somos bichinhos de Jacó. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, esta é a tua palavra. Essa é a tua palavra que foi ministrada nesta noite. Que foi ministrada, Senhor, na minha vida, Pai, na vida das minhas irmãs. E que aquelas que ouvirem, Senhor, através da live também receberão. E eu venho nessa noite, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, sim, Pai, a ser bichinhos de Jacó. A sermos ovelhas, Pai, do teu pasto. A confiarmos, Pai, inteiramente no Senhor. E que o Senhor venha cuidar de nós, Pai. Que o Senhor venha nos proteger de todas as ciladas do inimigo, de todo o levante das trevas. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o cuidado do Senhor esteja sobre nós todos os dias. Que todo levante das trevas, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, que seja repreendido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, toda cilada para nos tirar do foco, toda cilada, Pai, para nos tirar daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, para nos tirar da revelação do Senhor. Que todo levante, Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus. Que a obra do Senhor nas nossas vidas seja maior.
Pai, que nós possamos sim andar no Espírito e não na carne. Tira, Senhor, de nós toda carnalidade, Pai. Tudo, Pai, que existe em nós, Senhor, que não te glorifica, que não permite, Senhor, o agir do Senhor nas nossas vidas. Tira de dentro de nós, Pai. E nos faça, Senhor, dependentes de Ti. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, onde quer que nós estejamos. E que o nosso foco venha a ser a vida eterna. A vida eterna contigo, meu Pai. Pois ela vale mais do que tudo que possa existir. Ela vale mais do que tudo que o Senhor possa nos dar nesta terra. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite. E que nós venhamos dormir em paz, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E te agradeço. Amém. Amém, amadas? Amém. Amém. Graças a Vou Deus. encerrar agora a gravação. Vou colocar o louvor. Amém? Amém. Eu vou dar as irmãs de uma vez, porque eu vou ter